Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Com a gente também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também Zelar, distribuidora de água mineral, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. O seu 0 km está na Proeste Nissan. Proeste Nissan, na Tiradentes 1268, na Proeste da Negócio. O programa Conexão de hoje conversa aqui com o Dr. Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, que nos honra aqui com sua presença para falar aqui de diagnósticos e novos tratamentos para doenças neurológicas através da genética. Um assunto muito interessante e que é muito esperançoso, eu diria. Dr. Melges, muito obrigado pela presença, é sempre uma honra. Boa noite. Boa noite, Marcos. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado pelo convite. Sabe que isso é muito bom. Eu fico feliz de poder passar para você e para os telespectadores em relação à especialidade de neurologia, até fazendo uma parte aqui. A neurologia, há 20 anos atrás, a gente não imaginava o que poderia estar acontecendo hoje, já que as doenças são doenças graves, doenças, a maior parte relacionada a distúrbios metabólicos por defeitos genéticos, né? E impressionante como nos últimos 3 anos, as coisas evoluíram de uma forma muito rápida. Isso através da genética. A partir do momento do ano 2000, quando saiu o projeto Genoma, que começou, né, a mostrar todas as doenças, os defeitos genéticos que nós tínhamos, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. Então, hoje a gente sabe que uma grande parte das doenças que nós temos, uma grande parte não, eu acho que todas as doenças que nós temos, lá no fundo tem um problema genético. Então, eu sempre falo que todos nós nascemos carimbados com um defeito genético que um dia na vida vai se manifestar, mais cedo ou mais tarde. O que ajuda a manifestar, às vezes de uma forma mais tardia, está relacionado à nossa qualidade de vida, como a gente sempre fala, alimentação, falta de atividade, cigarro, bebida. Quer dizer, tudo isso vai mexer com o gene, né, que nós recebemos com defeito, a partir disso começa a ter a manifestação de alguma doença. E a neurologia, realmente, a maior parte das doenças estão relacionadas dessa forma. Então, já há muitos anos a gente vinha falando, né, tal doença tem tal defeito, para você tentar amenizar aquela doença, você teria que corrigir esse defeito daquela proteína, né, que isso através da célula, estou falando a nível da parte molecular, da parte celular, porque toda doença acaba se manifestando por um defeito na célula durante o metabolismo, né, durante a parte do RNA mensageiro, DNA, então a partir disso que começa a célula a perder a capacidade funcional. E é a surpresa nossa, a partir desse ano que eu tive no Congresso Americano, agora em maio, começo de maio, já começou, as empresas já começaram a mostrar a quantidade de novas drogas, de novos medicamentos para determinadas doenças que jamais a gente poderia esperar que houvesse um tratamento. Não curativo, mas controlado, que antigamente você não tinha praticamente nada a fazer pelo paciente. E hoje, quando você acerta esse defeito na genética do paciente, através da substituição daquele defeito no gene, no DNA, você consegue controlar a doença, né? Porque, para a gente entender de uma forma assim bem simples, quando você tem esse defeito no DNA, né, nessa parte do nosso cromossomo, ali que produz uma proteína que vai trabalhar no seu metabolismo daquela determinada célula. Quando há esse defeito, você não produz essa proteína. Quando não produz essa proteína, então você altera o mecanismo do metabolismo da célula e ela morre. Através do tratamento genético, você entra com essa proteína através do gene. Então você modifica esse defeito e aí a partir dessa medicação que altera esse defeito, a célula começa novamente a trabalhar direito. Então é como se tivesse um trilho que você cortou,
o trem não consegue passar, você emenda esse trilho e o trem passa. É mais ou menos assim a codificação do DNA. Então, esse defeito que estava faltando, através da medicamento, ele entra, encaixa ali e corrige esse defeito. É uma coisa, assim, impressionante, que a gente só sabia isso dentro da teoria e jamais a gente fosse imaginar que hoje essas drogas já começaram a ser lançadas. Para a gente, para o grande público, assim, entender qual doença, por exemplo, que Tem tinha várias. uma situação que... Tem várias doenças. A gente fala as doenças neurodegenerativas. Essa que vai agora, que já saiu o medicamento, provavelmente vai ser aprovado até o mês que vem pelo FDA, lá pelos Estados Unidos, é para aquela doença chamada distrofia muscular Duchenne, que é aquelas crianças que nascem com defeito, né, muscular, nasce e no desenvolvimento começa a ter uma atrofia muscular com a perda dessa massa muscular e acaba tendo uma sobrevida curta, quer dizer, no máximo 20, 25 anos, né, com todos os cuidados, né? E já vivendo com muitas limitações. Com muitas limitações, a partir geralmente dos 10 anos já é cadeirante, né? Então é uma doença extremamente agressiva. E agora, felizmente, a partir desse ano, esse laboratório conseguiu criar esse defeito, essa substância que vai corrigir esse defeito. Então isso a gente já tem uma esperança muito grande e parece-me que realmente funcionou pelos estudos que eles mostraram, pelos pacientes que eles estavam acompanhando. Então, isso é uma doença que vai revolucionar a medicina dentro da neurologia. E quer dizer, há 20 anos atrás você não imaginava nada. isso, né? Assim, para você ter uma ideia, né? Assim, pessoas famosas assim que tiveram essa doença, por exemplo, nos Estados Unidos. O filho do Jerry Lewis, aquele comediante, ele teve a doença. Foi através dele que ele fez uma campanha muito grande, há 40 anos atrás, para as pessoas conhecerem a doença, que ninguém conhecia. Então, Jerry Lewis criou, né, aí uma associação, né, de pacientes, investiu dinheiro para começar. Tem muito isso, né, nos Estados Unidos. Eles investem em pesquisa, né? Então, por isso que tudo vem de lá, né? Você vê, essa medicação vem de lá. E a própria, o cidadão comum, né? Que... Sim, eu acho que essa é uma das coisas bacanas que a gente fala, né, o respeito que a gente tem que ter pelos Estados Unidos, apesar também de todos os problemas que tem. Mas, assim, a conscientização do cidadão em relação a buscar alguma coisa por ele, pela comunidade, né? Essa é a diferença. Lá eles trabalham para a comunidade. Então, se você tem na família alguém com uma doença, você vai atrás para ver quem mais tem aquela doença, não é só você. E, a partir disso, todo mundo se une. Todo mundo se unindo vão lutar para conseguir alguma coisa. Então, vem as campanhas, divulgar aquela doença, mostrar, todo mundo vai mostrar as pessoas que têm aquela doença, né? E a partir disso, vem as doações, as empresas começam a doar dinheiro e começam as pesquisas, é assim que consegue. Quer dizer, depois de praticamente aí mais de 30 anos de pesquisa, agora surgiu um medicamento. Então, é assim que as coisas, né, que é esse respeito que a gente tem que ter pelos americanos, né, que eles realmente jogam pesado, investem, não desanimam, jamais desanimam buscar alguma coisa em relação a determinada doença. Isso em todas as doenças neurológicas tem associações lá. É impressionante. Se você entrar no Google, procurar sites, você vai ver que todas, não existe uma doença que não tenha uma associação. Mesmo se tivessem 10 indivíduos no mundo com aquela doença, existe uma associação para aqueles 10 indivíduos que têm aquela doença rara. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é extremamente importante, que através deles acabam sendo divulgado para o mundo todo. Então, não será só os americanos que serão beneficiados com esse medicamento, mas o mundo todo será beneficiado, né? Então, esse foi assim, ponto que nos chamou muita atenção, porque até então era uma doença extremamente agressiva. Uma outra doença que já, o ano passado, já começou também uma terapêutica que até então não tinha, que agora foi aprovado pelo governo aí do presidente, né, que é a AME, a atrofia muscular espinal, né, que também em crianças que não sobreviviam. Tudo bem, não são milhões de casos no Brasil, mas são milhares de casos, e que antigamente não tinha tratamento. E agora com essa terapêutica que existe, que inclusive foi aprovado pelo alto custo, esse medicamento, que é o mesmo mecanismo, você injeta na criança, uma criança que nasce com defeito num sistema nervoso periférico, e vai atrofiando o músculo, que é um defeito no nervo, um defeito também dessa proteína, que não produz essa proteína necessária para manter a função normal do nervo,
e vai atrofiando. E a criança acabava morrendo com 3, 4 anos de idade por insuficiência respiratória, porque você não tinha musculatura para respirar. Então acaba vindo a falecer. Aí tinha a medicação, agora já é uma Agora realidade. foi aprovado. Tá aprovado. Foi aprovado, acho que o mês passado, o mês retrasado. Ela foi lançada o ano passado nos Estados Unidos, né, essa medicação, Spinraza, que chama, e agora ela foi aprovada e entrou no alto custo do Aliás, governo. para isso acontecer, para entrar no alto custo, aí vem essa coisa, quer dizer, os americanos eles têm associação para pesquisar, descobrir e tal. E a gente precisa ter aqui, pelo menos, para conseguir ter acesso a isso, né? Então, aí Se no você Brasil, o que aconteceu? As famílias portadoras dessa doença, né, foram, conversaram, porque até então, no governo anterior, não havia sido aprovado, e agora eles foram, conversaram, e esse governo aprovou. Foi até uma surpresa para todo mundo, né? Uma surpresa, assim, que quem imaginava, para você ter uma ideia, um tratamento desse sai em torno de R$1 milhão ao ano. Caramba. Né? Então, e o governo vai bancar esse tratamento. É uma coisa, assim, fantástica. Então, eu estou dando exemplo de algumas doenças, assim, um pouco raras, mas que é a ponta do iceberg, que eu falo. Começou. A partir disso, iniciou um processo que agora não tem como segurar. Que vem outras doenças para atrás dessa aí. A partir do momento que você está dominando esse processo, acaba vindo outras doenças que a gente começa depois a falar. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui sobre essas doenças neurológicas e melhor do que falar sobre as doenças, falar sobre esses novos tratamentos e também diagnósticos através aí da genética. Rapidinho, não sai daí não, a gente volta na sequência com Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de água mineral e Proeste Nissan, na Proeste dá negócio, na Tiradentes 1268, a gente volta na sequência. Até já.